Ó, Cartola TV News oficial na área. É isso aí, galera. Tem gente copiando aí, então tivemos que mudar o nome para Cartola TV News oficial. Até mesmo porque se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão ver que a gente é o mais antigo e que de fato somos os oficiais. Então, galera, nesse vídeo de hoje não percam o nosso quadro, né, de como valorizar muito seu time nas 4 primeiras rodadas. Então esse é o nosso vídeo de número 2 desse quadro. Serão um total de 4 vídeos. E roda essa vinheta! É isso aí, galera marota! Para você que não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo e vai deixando aquele likezão também. Galera, é o seguinte, esse é o nosso quadro de como valorizar muitas cartoletas nas 4 primeiras rodadas, beleza? Então a gente separou aqui, ó, o time Valorização TV News. Então vamos lá, Valorização TV News, ele é o nosso time desse quadro. Ele fez 66,93 pontos e valorizou 30,08 cartoletas. Então, galera, mesmo com o objetivo de valorizar, a gente também pontuou bem nessa rodada, beleza? A gente foi acima da média nacional. E para vocês entenderem como funciona a valorização na segunda rodada, eu vou separar aqui, ó, o jogador Lucas Prato e o Jô, e vou colocar numa tabelinha aqui junto com o jogador Osvaldo do Esporte. Então vamos lá, vamos entender o que eu fiz nessa tabelinha aqui. Vamos ver aqui o site do Cartola. Lucas Prato, jogador, o preço dele é 13,86 cartoletas. Então tá aqui, ó, Lucas Prato, né? O jogador vale 13,86 cartoletas. Ele desvalorizou 8,14 cartoletas. Então tá aqui, ó, desvalorização de 8,14 cartoletas. E ele fez menos 2,40 pontos na primeira rodada. Então tá aqui, ó, menos 2,40 pontos. Eu fiz exatamente isso com o Osvaldo do Esporte e com o Jô do Corinthians, beleza? Agora vamos fazer uma suposição para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos abrir aqui, ó. Então, galera, o que está em verde, a tabelinha já diz aqui, ó, são dados que já aconteceram, está no site oficial do Cartola. E o que está em amarelo é uma suposição, é uns exemplos que a gente está dando aqui. Vamos supor que na rodada 2, o Lucas Prato, o Osvaldo e o Jô fizeram todos 10 pontos. Então tá aqui, ó, pontos na rodada 2. A gente supôs aqui que eles fizeram 10 pontos. E então eles têm um total de pontos aqui nessa rodada. Ó, o Lucas Prato, ele tem um total de 10 menos 2,40, que dá 7,60. Aqui também com o Osvaldo, mesma coisa. 10 menos 0,10, 9,90. E tem o Jô aqui, 10 mais 6,70, 16,70. A gente vai pegar então esse total de pontos das duas rodadas e vai dividir pela quantidade de rodadas. No caso serão 2 rodadas aqui para cada jogador. Então eles terão uma média aqui, ó, de 7,60 dividido por 2 é 3,80 para o Lucas Prato. Para o Osvaldo do Esporte, 4,95 e para o Jô do Corinthians, 8,35 cartoletas. A gente observando aqui, ó, o preço atual dos jogadores, Lucas Prato de 13,86, 12,76 para o Osvaldo e 8,28 para o Jô do Corinthians, a gente terá o seguinte acontecimento, a gente terá esse resultado aqui, ó, de desvalorização do Lucas Prato, valorização do Osvaldo do Esporte e uma valorização do Jô do Corinthians. Por que isso acontece, galera? Acontece pelo seguinte, a média de pontos aqui, pelo valor do Lucas Prato, que é de 13,86, ele é um jogador de mediano, é um pouquinho caro. Então, e com uma média de 3,80, ele com certeza vai desvalorizar. Ao contrário, acontece com o Osvaldo do Esporte, tá? Ele tem 4,95 de média e custa apenas 2,76 cartoletas, então ele terá uma valorização. Beleza, galera? Mesmo que seja pouca, ele vai valorizar. E o Jô, ele terá aqui, ó, uma média de 8,35 e custa 8,28 cartoletas. Então, mesmo tendo valorizado aqui, galera, ó, na primeira rodada, valorização de 3,28 cartoletas, ele vai continuar valorizando. Tem muita gente que está pensando em colocar jogador desvalorizado para valorizar, mas não é assim que acontece. E também tem gente querendo colocar jogador
valorizado para valorizar ainda mais, mas a gente percebeu também que os jogadores desvalorizados também podem valorizar. Só que tem que tomar muito cuidado, beleza? Eu tenho umas dicas aqui para dar para vocês, são as seguintes. Jogadores com chance de ir bem na rodada, é imprescindível isso, tá galera? Então a gente tem que colocar jogadores que têm chance de ir bem na rodada. Se colocar jogadores desvalorizados, eles têm que custar poucas cartoletas. Então a gente já viu aqui no exemplo que o Lucas Prato, que é um jogador que está desvalorizado, só que ele custa 13,86 cartoletas. De médio a alta o valor dele, né? Mas a gente tem também o Oswaldo que desvalorizou também, só que ele custa apenas 2,76 cartoletas, então ele vai valorizar. E se colocar jogadores valorizados, colocar jogadores de no máximo 15 cartoletas, galera. É importante isso também, porque se a gente pegar um jogador que está muito caro, se ele for mal, ele pode desvalorizar. E se ele for bem, ele pode valorizar mais poucas cartoletas, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para a escalação do nosso time aqui desse quadro. O goleiro escolhido foi o Renan Ribeiro, ele custa apenas 8,49 cartoletas, ele teve uma leve valorização, lembrando que o São Paulo tem grande chance de manter o SG e com a média dessas duas rodadas ele valorizar ainda mais e garantir uns pontinhos bons também. O lateral é o João Lucas, ele valorizou bastante nessa rodada, está com uma média muito boa. Se ele fizer alguns pontinhos lá, 5 pontos que seja, ele vai continuar valorizando, porque ele é um jogador barato, custa 10,89 cartoletas. O nosso lateral é o Júnior Tavares, lembrando que o São Paulo tem chance de manter o SG, então ele já está com uma média aqui ó, de 6, e ele pode aumentar essa média um pouquinho e valorizar mais cartoletas pra gente. O nosso zagueiro é o Léo, ele custa 10,19 cartoletas, lembrando que o Sport jogou no meio da semana aí a Copa do Nordeste, né? E o Léo está descansado, e o Cruzeiro tem um bom time e pode sair de lá, inclusive com o SG, na minha opinião, hein galera? Pedro Jeromel é um jogador que normalmente mantém uma média boa, acredito que ele vai valorizar ainda mais e garantir uns pontinhos pra gente. Arrascaeta é um mito, né, cara? Ele pode ir muito bem se ele manter essa média aqui de novo, aqui, ó, que né, não é nada impossível para ele. Com certeza ele vai valorizar mais ainda. O nosso outro meia é o Arthur do Grêmio. Lembrando que o Atlético Paranaense teve um jogo no meio da semana. O Grêmio teve também, mas foi um pouco mais tranquilo. O Atlético Paranaense foi um jogo fora, foi um jogo complicado, um jogo de muita correria. E os atletas estão um pouco desgastados. Pode ir inclusive com um time alternativo. Então a nossa escolha é o Arthur, custa só 6,22 cartoletas e está com uma média de 6,80. Pode aumentar um pouco mais essa valorização aqui. O Jusilei é o nosso outro meia, custa 11,53 cartoletas, não é um jogador tão barato, mas está com uma média de 8,30. E o São Paulo tem grandes chances de ir bem, e se ele continuar com essa média aqui, ele vai continuar valorizando. O nosso atacante é o Walter, tá com uma média boa também, né galera, de 10,50, e jogando em casa pode meter um golzinho e valorizar ainda mais. O outro atacante é o Jô, 8,28 cartoletas, ele valorizou um pouquinho, mas se ele manter essa média, na verdade ele tem que aumentar essa média, né galera, tem tudo para isso. E se ele aumentar mais um pouquinho, ele vai continuar valorizando. O nosso outro atacante é o Ávila, é um pouquinho mais caro, 13,44 cartoletas, mas acredito que ele vai marcar um golzinho e tá com uma média de 11, então ele pode aumentar essa média aí e valorizar ainda mais e garantir uns pontinhos pra gente também. Nosso técnico é o Gilson Kleina, ele vai pegar uma pedreira lá no Rio de Janeiro, mas acredito que o time possa ir bem, a Ponte está descansada, a Ponte vai com força total para lá, então acredito que ele pode manter 9,75 de novo, é muito difícil, mas pode fazer uns 5 pontinhos e garantir pra gente uma boa média e uma boa valorização. Beleza galera? Você que não é inscrito no canal já vai se inscrevendo, vai deixando aquele like e não perca os nossos próximos vídeos. Vamos vir com a escalação do time principal do canal e a escalação dos times dos integrantes do canal. Então é isso aí galera, fui!